Deixo claro que já sou fã muito antes de virar moda, viu? Gonzalo Plata, obrigado. 3 expulsões seguidas. Fim de jogo. Eu ia falar no Morumbi, né? Mas eles alugam o estádio. Ao contrário do que eles dizem, eles alugam o estádio. Fim de jogo: Flamengo 2, São Paulo 2. Resultado bom. Não digo que é resultadaço. Resultadaço fosse se o São Paulo ganhasse o jogo. E teve chance, hein? Se o Luciano não fosse fominha no finalzinho. Se o Lucas que não quisesse inventar uma bicicleta, o São Paulo poderia ter ganhado esse jogo. Mas fim de jogo aqui entre São Paulo e Flamengo. A gente vai trazer aqui para você também, onde você pode assistir o Palmeiras amanhã, as escalações, tudo direitinho, tá? Vamos trazer aqui, de lei, né? Os influenciadores flamenguistas, o Gonzalo Plata, que deixou os caras muito brabo. Vou criar uma página aqui, viu? Gonzalo Plata Brasil, fan account. Vai ser eu lá, você vai ver que vai ser eu que administro a página. Vamos colocar aqui, vamos começar pelo senhor Flazoeiro. Um abraço para ele, Guilherme Flazoeiro. Vamos lá. Existem dois tipos de torcedores na torcida do Flamengo. Os que desistem e os que vão até o fim. Eu sou dos que vão até o fim. Eu vou acreditar enquanto houver possibilidade de ser campeão. Mas agora, não adianta a torcida acreditar, a torcida apoiar, a torcida fazer, se vocês dentro do campo erram passe de meio metro. O primeiro gol do São Paulo é sacanagem, e o segundo também. O senhor Emerson Royal afastando a bola para dentro da grande área. Não tem condição disso. Não adianta a torcida querer e vocês ficarem pensando na morte da bezerra. A gente, torcedor, tem que querer, mas vocês dentro de campo também tem que querer. Tem que fazer por onde, tem que ajudar, tem que estar concentrado, não pode dar mole. Um jogo desse que era pra gente ganhar, a gente empata. Um jogo que a gente saiu perdendo, conseguiu virar o jogo. Dá uma bobeira dessa. E outra coisa, seu Gonzalo Plata, uma semana, 2 expulsões, pô. Aí é sacanagem, tem que ter responsabilidade. Vambora, vamos continuar. Agora tem que torcer pro Santos amanhã conseguir ganhar do Palmeiras. Santos tá na zona de rebaixamento, tem que conseguir ganhar do Palmeiras para sair da zona de rebaixamento lá no Allianz Parque amanhã. Mas o resultado aqui hoje poderia ter sido muito melhor pro Flamengo se o time tivesse mais concentrado, se o time tivesse mais ligado, se o time tivesse querendo mais. Eu vou dizer uma. Bom, aí a ponderação dele, vamos colocar aqui na sequência já o Pilhado que também largou o aço no Plata, ó. Vamos pôr aqui rapidinho o Mano Pilha, ele que também fica muito bravo aí com o resultado do Flamengo. Vamos lá. Pro Plata. Falta muita inteligência para esse jogador. O cara foi expulso injustamente 2 vezes recentemente. 2 vezes. Só que aí, em vez dele se conscientizar, passar a pensar um pouquinho mais no jogo, o Flamengo faz 2-1. E esse jogador, sem pensar nem um pouco, para não dizer que ele é burro, ele faz uma falta dessa. Gente, é muita burrice. Um jogador tem que ser punido com uma expulsão como essa. Tem que ser punido, tem que ser multado, porque um cara desse pode colocar um título brasileiro em risco por causa de cabeça, por falta de um mínimo de inteligência. É inacreditável. Vamos ver a outra aqui, ó. Tem uma outra dele também falando do Plata, ó. Vamos ver. Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois, o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão para ir para a coletiva e expor o Pedro, quando o Pedro não estava rendendo no treino, hoje ele tem que ir na coletiva e falar: a burrice do Plata, a inconsequência do Plata custou 3 pontos pro Flamengo. Jogador irresponsável, jogador que tá soltinho na noite carioca, mas para jogar bola não para de ser expulso. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo, tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência e vergonha na cara para colocar todo o time do Flamengo nessa situação. Faz o gol da virada, busca o resultado e aí todo o time é prejudicado pela burrice, pela inconsequência,
pela irresponsabilidade desse Caraca. cara. De novo, tem que ter punição e tem que ser exposto na coletiva de imprensa. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz vai fazer com o Platinha o que ele fez com o Pedro. Bizarro, burrice, idiotice. Cara, só faltou ele pedir 15 anos de prisão pro Plata, viu? E você reparou? Ele tá meio embriagado, a língua dele tá até laranja, de tanta peroca que o pilhado tomou aí, ó. De laranja. Tá fazer uma enquete aí. Quem o pilhado odeia mais essa noite? O Lula ou o Gonzalo Plata? Vai pro paparazzo. Ó, vamos pôr o rei deles agora aqui, o paparazzo rubro-negro. Vamos colocar ele aqui, ó. Eu não consigo ficar bravo com o paparazzo, cara, de maneira nenhuma. Ele é fofinho, né, o paparazzo, ele não passa uma vibe de raivoso, ó. Vamos lá, ó. Os caras falam que ele parece o Pitbull sem testosterona, né, cara? Dá uma olhada aqui. O jogo tá acabando aqui, mas é um esculacho que esse Plata fez, cara. Na moral, é um esculacho. Tem que botar um psicólogo pra cuidar desses caras aí. Eu vou te falar, cara. É inacreditável isso, porra. Todo jogo é expulso esse rapaz. Todo jogo. Além de não estar jogando absolutamente nada, né? Envolvido em polêmica toda hora, não sei o quê. Ainda pra completar, todo jogo é expulso. Alguém vai passar pano ainda pra isso, porra? Será que tem alguém ainda pra passar pano pro Gonzalo Plata? Sendo expulso todo jogo, porra? Dá pra passar pano pra ele ainda? O jogo do Flamengo tava controlado, o Flamengo ia ganhar o jogo, gente. O Arrascaeta arrebentando, o que adianta o Arrascaeta no melhor ano da vida dele, ele arrebentando, jogando demais. Tirou uma bola ali que tava saindo pela linha de fundo, conseguiu salvar a bola, tocou pra trás pro Emerson Royal fazer o cruzamento. A gente tô aqui o finalzinho acompanhando, torcendo pra ver se o Flamengo consegue fazer o gol, mas pô, é inacreditável, cara. É inacreditável. Você tem cara, uma jogadaça, um golaço do Flamengo, o Flamengo dominando o jogo controlado, Luiz Araújo para entrar no lugar dele, ele é expulso, porra, com uma entrada na canela do jogador do São Paulo, cara. Isso é inadmissível, porra. Isso é inadmissível. Pô, o Felipe tem que entender que esse cara tá mais atrapalhando do que ajudando. Quando tava bem, ok, mas o cara, além de estar mal, expulso todo jogo. Pô, isso não é possível, cara. Quando é o Alacian que é expulso, fica um tempão sem jogar, porra. Não entra em campo, não deixa o cara fora do jogo, porque vários jogos seguidos sem jogar, porra. Agora, o Plata, toda hora tem perdão. É expulso toda hora e continua jogando, porra. É inadmissível, cara. Surreal isso, cara. É inacreditável, meus amigos. É inacreditável. De verdade. Não dá pra aguentar esse tipo de coisa, cara. Perder um jogo, isso é derrota, porque o Palmeiras ganhando amanhã abre 3, com um jogo, uma vitória a mais, isso é derrota, pô. Esse empate é derrota, vergonha, cara, vergonha, esculacho. Bota na conta do Gonzalo Plata e do Felipe Luiz também. Felipe Luiz também, que fica bancando ele, porra. Enfim, ele falou que o Arrascaeta arrebenta, né? E tá certo, o Arrascaeta, ainda bem que o Arrascaeta arrebenta de um lado e o Plata arrebenta do outro, né? Para equilibrar as coisas, né? Isso é bom, né? Cara, eu acho que eu tinha te mandado mensagem assim, 30 segundos antes da expulsão, porque a sensação que eu tinha é que realmente eu mandei falar, daqui a pouco o Flamengo faz uns 2, porque na minha cabeça o Flamengo ia meter uns 3, 4 ali, ia desandar a fazer gol. E na hora que o Plata é expulso, já desanda tudo. O São Paulo ainda ficou uns 10 minutos sem chegar, né? Pra você ver como que a diferença hoje é grande do São Paulo pro Flamengo, que o Flamengo com um a menos ainda do São Paulo demorou para chegar no ataque, mas quando chegou também aí na reta final, quase que com um pouquinho mais de capricho, ainda tinha vencido o jogo, né? E o Ferreirinha, inclusive, ó, um dado importante, o São Paulo agora pega o Bragantino e depois o Corinthians. Grandes chances do Ferreirinha fazer o 10º gol lá da aposta com o Neto contra o Corinthians, tá? Então, para quem gosta de mística do futebol, da zoeira do futebol, pode acontecer isso. Mas, falando do jogo do São Paulo e Flamengo aí, coisa linda, né? O sentimento dos caras, com certeza, é esse que o Paparazzo falou aí no final. Sentimento de derrota mesmo, porque durante o jogo, né? Tudo bem que saíram perdendo, mas, pô, saiu o gol do Luciano acho que com 3 minutos, com 6 o Flamengo já tinha empatado, então meio que nem fez diferença o gol, mas dava a impressão que o Flamengo poderia até golear e terminou o jogo empatado, e assim, não fez nem sentido na entrada do Plata, o jogo controlado, ganhando o jogo, não sei o que passa na cabeça do cara não, velho.
É, cara, enfim, a gente não tem nada a ver com isso. Ou tem, né? É bom pra comentar. Bom pra gente. E mesmo que o Palmeiras ganhe amanhã, viu? A gente também tem que fazer a nossa parte amanhã, ganhar do Santos. Mesmo que o Palmeiras ganhe amanhã, abra 3 pontos. Pra mim, muda nada no campeonato. 7 rodadas, né? Vamos pra 7 rodadas, 7, 6 rodadas aí pra acabar o Campeonato Brasileiro. Então, ainda tem um bom volume de jogo, na minha opinião. Porque tá ponto a ponto, cabeça a cabeça. Palmeiras e Flamengo. Falar aqui do nosso patrocinador KTO, que tem uma promo bem legal para vocês, que vocês já conhecem, que é a Chance Essa, tá? Uma segunda chance para você aí nos jogos do Brasileirão, que é através da Chance Essa da KTO, chance essa de até R$10. Aí assim, vocês estão ligados, QR Code aqui na tela, ou o link fixado no comentário, e aí clicar, vai na aba promoções, clicar em aceito participar e ativar a chance essa, tá? E aí você faz uma múltipla com 3 seleções do Brasileirão Série A. Se bater, você ganha normalmente, e se não, a KTO te devolve até R$10 em apostas grátis, beleza? E é válido até 9 de novembro aí, às 20h30, tá? Rolando aí durante a semana toda, apenas para maiores de 18 anos, e lembrando sempre de jogar com responsabilidade. Aproveita aí as rodadas do Brasileirão que estão, mano, bombando essa semana, até a final da Libertadores. Brasileirão é a parada que tá funcionando e você pode aproveitar na KTO, beleza? E vamos falar agora de Palmeiras e Santos, onde você pode assistir o horário, as prováveis escalações desse jogo do Brasileirão que acontece nessa quinta-feira, às 21h30. CBF não tem dó do torcedor proletário mesmo, né? Jogar um jogo desse para 21h30 poderia ser mais cedo no Allianz Parque, na 32ª rodada do Brasileirão. Palmeiras que tá embalado depois de conquistar a classificação para a final da Libertadores, e o Palmeiras quer se manter na liderança. Flamengo agora empatou, então tá os dois times com a mesma quantidade de pontos, e o Abel, ele tem um bom retrospecto em casa aí nos últimos meses, e ele vai ter casa cheia para tentar ganhar do Santos. Já o Santos vive um momento bem delicado na temporada e briga ponto a ponto para tentar escapar do rebaixamento, tentando somar pontos. Se eu não me engano, eu preciso dar um confere nisso. Eu acho que o Vitória ganhou. Se o Vitória ganhou, o Santos entra na zona de rebaixo,amento, não? Ganhou do Inter, empurrou o Santos para a zona de rebaixamento e embolou ali, né? Tipo, ficou. Deixa eu abrir até a tabela aqui, porque realmente esse jogo de hoje aí, ele deu um gás a mais no jogo nosso, né? Ficou assim aí, ó. É isso mesmo. O Santos entrou, Vitória saiu, e o Inter, que perdeu para Vitória, o Inter tem 2 jogos a mais ainda, né, que o Santos, então assim, tudo bem que um dos jogos a menos do Santos aí é contra o Palmeiras, mas os 3 ali estão brincando, hein, velho? Os 3 ali estão brincando. O Vitória com 34, primeiro fora da zona, e o Santos com 33, com o Neymar se recusando a jogar em gramado sintético. Então tá aí. Curiosamente, o aproveitamento do Santos é melhor com o Neymar, mas o Santos joga melhor sem o Neymar. Parece um time que é mais leve jogando quando não tem o Neymar. Os caras parecem que não tem medo de errar, né? Enfim, vamos acompanhar amanhã como vai ser o Santos e passar aqui para vocês onde você pode assistir. Esse jogo vai passar no Sport TV e no Premier, então você tem 2 opções aí para assistir o clássico de amanhã. E as prováveis escalações: o Palmeiras não tem o Everton, Lucas Evangelista, Paulinho, e o Aníbal Moreno está suspenso. Então o Palmeiras deve ir com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Emiliano Martinez, aqui que me pega, hein? Emiliano Martinez, ele precisa fazer uma boa partida, hein? Tá na hora dele entrar bem. Andréas Pereira, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Santos não tem o Luan Pérez, tá suspenso. E o Neymar é dúvida por conta do gramado sintético. Ao que tudo indica, não deve jogar. O Mike também, que é dúvida no Santos, por causa de lesão. Então, a escalação do Santos deve ser Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Frias e Souza. Souza que pode alternar com o Escobar. João Schmidt, que pode entrar o Ilharão, né, no lugar do João Schmidt. Zé Rafael, Vitor Hugo, Rollheiser, bom jogador, Rollheiser e Barreal, e Lautaro Dias. Aí, para o choro, né, de todos os clubes aí que falam de Varmeiras, quem apita? Rafael Klaus, os auxiliares Danilo Ricardo, Simão Maniz e Alex Eng Ribeiro, e no VAR, Wagner Riway. Enfim, é aquele jogo que eu não espero facilidade, mesmo com a situação do Santos, mesmo com o nosso retrospecto também. O Santos, quando vende cara a derrota, né?
É clássico, né? Muda, as coisas se equiparam por isso, né? Olhando de fora, se não fosse clássico, mano, é uma diferença assim absurda, né, dos dois times hoje. Ainda aí, você falou do Luan Pérez também, que é ausência, que é um bom zagueiro também, que ajuda muito ali no sistema defensivo do Santos, que já não é muito bom. E aí tem essa questão do Neymar, que eu acho bizarro, né, cara? Porque assim, o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras no sintético. Próximo jogo do Santos é contra o Flamengo. Ele não joga também contra o Flamengo, né? Tipo, o ritmo de jogo dele. Ele vai estar com qual ritmo de jogo para jogar contra o Flamengo? Aí depois, Palmeiras de novo. Aí depois tem o Mirassol. Aí agora, né? Agora virou um confronto direto contra o Inter. Então a sequência do Santos é embaçadíssima. Ele não, o Neymar não jogar, eu acho uma das coisas mais bizarras, ganhando o que ganha. Mas enfim, né? Não é um problema nosso. Já falei que, tipo, eu sei que hoje o Neymar ele não é nem de perto o que ele já foi, mas só dele estar no campo ele já preocupa. Então, se ele não puder não jogar, para nós é melhor ainda, apesar desse lance que você falou do desempenho do Santos sem ele, né? Porque realmente o time fica mais leve. Mas o Santos tem muita dificuldade técnica, né, cara? Tava vendo o último jogo, o filho do Robinho lá, ele entra, né? O Robson, é Robson? O Tiquinho dá dó, né, cara? Não, ele fez, o filho do Robinho, ele fez uma jogada absurda, passou no meio de dois, assim, ele deu a bola no Guilherme, mas o Guilherme parecia eu jogando, assim, dominando tudo errado, não devolveu nele, assim, aí os caras ficam questionando, né, pô, a molecada da base não tem oportunidade, os caras que é profissional aí já há mais tempo, fazendo essas cagadas aí, né, vamos ver, tem essa questão, o Guilherme também perdeu um gol bizarro esses tempos aí, né, o Santos tá numa situação bem complicada, normal, sem levar em consideração o fator clássico, o Palmeiras é um time bem melhor e com numa situação bem mais confortável, né? Mas tem questão da ansiedade, de vencer para abrir mais do Flamengo, tem muita coisa em jogo, né? E eu vou colocar na tela aqui, a gente precisa falar disso, né? Eu não sei se a gente vai tomar um strike ou não, mas aí qualquer coisa você ajeita na imagem aí, se você conseguir. Vou colocar, a gente precisa mencionar isso, né? Não é porque eu empatou, não, mas a gente precisa comentar. O senhor Arrascaída, né? Arrascaída, Arrascaqueda, como você gosta de mencionar, como você preferir, o piscineiro Arrascaeta, ó, pênalti pro Flamengo agora. Eu fico imaginando se esse pênalti, a gente tem que mencionar, porque se um pênalti desse é dado pro Flamengo, meu amigo, os caras vão lá na porta da CBF pedir intervenção militar. Aquele Twitter e Instagram daquele cara lá, Futebol no Rio, meu Deus do céu, eu tô aguardando até agora o pronunciamento dele sobre o suposto pênalti no Arrascaqueda, né? Arrasqueda, né? Como você preferir aí. Enfim, se isso é pro Palmeiras, meu amigo, o que ia ter de gente reclamando, falando de Varmeiras, de campeonato manchado, não tá escrito, né? Eu até mencionei no vídeo que eu fiz, e um ato falho meu, porque eu coloquei um lance do Palmeiras, que o Vitor Roque é empurrado dentro da área, pelas costas, lá no primeiro jogo, né? Contra o Flamengo no primeiro jogo. E aí, nesse último, eu esqueci simplesmente do lance do Jorginho Gomes, né? Ali gravando o jogo agora, recente, né? E aí, então, tipo assim, os dois jogos do Palmeiras tiveram lances assim de pênalti. Palmeiras e Flamengo, confronto direto com lance de pênalti nas costas. A gente até conversou na hora e tal. Para mim, eu considero pênalti tranco nas costas e tal. Mas o problema é esse, né? O Palmeiras teve exatamente esse lance e não foi nada marcado. E o Flamengo, qualquer queda do Arrascaeta é pênalti. E aquela contra o Palmeiras é bizarro, né? Que o Murilo segura ele para trás, ele cai para frente, né? O cara desafia a lei da física e mesmo assim também tem o pênalti, mas isso obviamente não vai ser comentado em nenhum lugar, né? Não vai ser até metade do barulho que fizer. Enfim, meus amigos, é isso. Ó, trouxemos para vocês aí o pós-jogo de Flamengo e São Paulo, muito bom para o Palmeiras, também a escalação, onde você pode assistir. E obrigado, Gonzalo Plata, né? Se tem uma coisa que esse cara não vale, é plata. Esse jogador vale ouro. Se você me permite a piada. Meu Deus do céu, tomara que dê sorte. O Plata dê sorte pra nós aí agora contra o Santos, mas meu Deus, é uma fake cagada. Todo jogo ele aprontou uma, cara, é impressionante. Mas é isso, rapaziada, ó. Final de vídeo aí, inclusive o Flamengo tá dando bastante conteúdo pra gente, graças a Deus. E hoje tem jogo, né? Já virou meia-noite aqui, não sei que hora vocês estão vendo. Então a gente aparece talvez durante o dia se tiver alguma coisa, se não, depois do jogo, se Deus quiser, com a vitória, né? E vai ser tarde, né, o jogo, como você bem disse aí, então talvez a gente apareça só no outro dia. Mas a gente vai estar por aqui trabalhando de qualquer forma, beleza? É isso, tamo junto.